Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu aprendi aqui na palestra que a gente pode ser compreensivo, conversar, se aproximar dos nossos filhos sem obrigá-los e nem colocá-los numa redoma. Como lidar com a nova geração, que o mundo hoje, tem nos surpreendido, tem sido maravilhoso. Os ensinamentos que eles passam, eu absorvo na minha vida, porque eu vejo que é essencial, tudo que eles falam. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Qual a lição que você aprendeu com o seu pai? Você tenha crescido com o seu pai ou não, você teve pai, presente ou ausente. Alguma coisa ele ensinou para você, direta ou indiretamente. Quais as lições que você aprendeu com o seu pai? Nós gostaríamos de colocar esta enquete, esta pergunta para você agora que assiste o nosso programa da Escola do Amor. Responde hoje com um foco nos pais e filhos, relacionamento pais e filhos. E nós vamos ler os seus comentários aqui. Você tem uma lição que você guarda com você até hoje, que você se espelha no seu pai. Talvez um dia ele sentou você na cadeira, no sofá e falou com você em um momento que você não se esquece até hoje, um ensinamento que você guardou para toda a vida. Ou talvez, mais comum do que isso, pais normalmente não nos sentam para dar esses conselhos assim na correria do dia a dia, mas eles acabam nos ensinando por tabela e nós aprendemos muito mais observando os seus exemplos, bons e maus, do que praticamente ouvindo. Se você lembra de um conselho assim, que marcou você, que você até passa para os seus filhos hoje, para os seus amigos, que formou o seu caráter. Então, deixe o seu comentário agora na nossa página lá no Facebook, facebook.com/Escola do Amor, ou através do Twitter, @TheLoveSchoolTV, sempre usando a hashtag aqui, Escola do Amor. E nós vamos ler o seu comentário aqui no programa. Daqui a pouquinho nós teremos pessoas aqui no estúdio que também vão falar exatamente sobre isso, o que aprenderam com o seu pai, porque nós estamos aí em breve tendo o Dia dos Pais. E agora vamos assistir uma matéria que fala sobre celebridades que tiveram momentos traumatizantes com seus pais. Vejam só. Hello, August moon, where are the stars of the night? You promised me too soon, 'cause it's been cloudy all night. And the weatherman said, if you're not well, stay in bed. Eles conquistaram fama, dinheiro e sucesso. And it's cloudy in my head. Instead of going out to some restaurant, I stay home in bed. I'll be loved. Para muitos, uma vida perfeita. Mas o que alguns não imaginam é que atrás de todo o glamour existem problemas familiares difíceis de serem superados. Estrelas que vivem o sucesso nos palcos e, fora dele, encaram a dura realidade de famílias desestruturadas. O astro Michael Jackson carregou muitos traumas em sua vida. Seu pai, Joe Jackson, foi o grande responsável por sua carreira de sucesso ao descobrir o talento dos irmãos. No entanto, o preço foi alto. Em nome da perfeição, Joe submetia os filhos a ensaios obrigatórios, espancamentos e insultos. Michael era um dos que mais sofria com os abusos e chegava a vomitar quando ficava perto do pai, segundo relatos.
Christina Aguilera também sofreu muito por causa do pai, o sargento do exército americano Fausto. A cantora afirmou em um documentário em 2009, veiculado pela TVE, que sofreu agressões físicas e psicológicas na infância. Ela contou que certa vez apanhou de seu pai por tê-lo acordado, após fazer barulho demais durante a noite. Os dois estão há mais de 10 anos sem conversar. A música parece mesmo ser um refúgio para os artistas que sofrem com problemas familiares. O clipe da música dá uma ideia de como foi a infância da cantora, já que os pais se separaram quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Em entrevista a um site americano, Kelly disse que a relação tumultuada com a família e a separação de seus pais atrapalharam seus relacionamentos na vida adulta. O filho do lutador Sylvester Stallone também sofreu muito com os problemas familiares. O garoto foi encontrado morto em seu apartamento em 2012. Amigos do jovem disseram à revista People que ele se ressentia pela ausência do pai e pelas intensas críticas que ele fazia à sua forma física. Problemas familiares difíceis de serem superados, que deixam marcas para o resto da vida. E você, qual a lembrança que você tem do seu pai? Esteja ele ainda com você ou talvez até já falecido, o que você guarda com você de bom? Quais as lições que você procura sempre até passar adiante para os seus filhos ou praticar no seu dia a dia na sua vida? Nós estamos aí às portas do Dia dos Pais, dia 9 de agosto, e na transformação total de pais e filhos nós teremos um grande evento para eles. E não somente para eles, os pais, mas também para os filhos pródigos, que nós vamos falar mais a respeito daqui a pouquinho. Eu quero apresentar os nossos convidados aqui de hoje. Nós temos aqui a Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo bem? Tudo, sim, senhor. Sim, senhor. Eu não sou seu pai, não precisa falar sim, senhor. Pode falar Renato. Tá bom? Bem-vindo ao programa. Obrigada. E nós temos a Júlia do teu lado. Tudo bem, Júlia? Tudo, sim. E o Valteir. Tudo bem? Pode falar bem Tudo pertinho bem. quando forem falar. E a nossa convidada permanente, a Raquel de la Torre. Tudo bem? Oi, Renato, tudo bem? Tudo jóia. Hoje eu estou com uma perna só, né? A Como Cris vocês já nos perceberam. abandonou hoje. A Cristiane nos abandonou, mas nós vamos por uma boa razão. Ela está trabalhando em outra coisa. Mas vamos então aqui falar com os nossos convidados sobre esta questão da lição que guardamos dos nossos pais. E daqui a pouquinho eu já quero chamar a atenção de você em casa. Eu vou mostrar um vídeo muito chocante de uma filha que fez uma gravação pouco tempo após ter matado o próprio pai. Ela matou o pai e ela foi filmada falando por que ela matou o pai. Daqui a pouquinho você vai assistir esse vídeo chocante. Nós vamos mostrar em alguns minutos. Fique com a gente. Então, Bruna, você tem que idade? Tenho 19. Tem mais irmãos? Tenho um irmão de 21. 21. Então você é a caçula. Sim, senhor. Então é o xodó do papai? Xodó. Bem, eu posso dizer que sim. Única menina, mais nova, só pode ser, né? Então, o seu pai, ele, em termos de lição, o que você guarda do seu pai com você que te ensina, te ajuda na sua vida, que você sempre usa como referência? Eu uso como referência a palavra, né? O caráter que ele tem. Nos exemplos dele, que é uma palavra, assim, sim, não com ele. Se é certo, é certo. Se é errado, não vai fazer. Então, eu sempre tive isso comigo, desde pequena, ele me ensinando. Até hoje, ele me ensina muito, né? Uhum. Com exemplos. Muitas vezes ele podia ter feito alguma coisa pra passar por cima de alguém, mas ele sempre... Não é certo isso. Então, eu vou
pelo caminho correto. Então eu sempre tive isso, e não ser aquilo que os outros querem que eu seja, mas seja sempre eu mesma, não para agradar, mas que as pessoas venham gostar de mim do jeito que eu sou, né? Então, ser de palavra, você está dizendo, ele sempre fez questão de que aquilo que você fala é aquilo que é. Isso. Tem que ser. Isso. Ele já se chateou alguma vez com você por você ter falhado nesse ponto? Já muito. Não sou perfeita, né? Porque, assim, por mais que ele é meu pai, nós temos opiniões diferentes, às vezes para ele algo não é daquele jeito. Então, às vezes eu vou e faço do meu jeito. Às vezes também eu me quebrei muita cara por fazer do meu jeito, né? E então, a gente sempre agora tem muito o quê? Conversar, né? Ele se tornou muito amigo meu, a gente conversa, pra quê? Tem uma opinião diferente, mas vamos entender a opinião de cada um, a visão de cada um. Pra o quê? Não ter atrito. Porque conversar é sempre muito bom com o pai. Então, ele sempre foi muito próximo de mim, assim, conversar, tá próximo, acontecer alguma coisa, eu posso correr a ele pra falar, ele me ajuda, me aconselha, não tenho medo. Você é mais próxima do seu pai ou da sua mãe? Da minha mãe. Da sua mãe? Isso. Mas o pai também não é distante? Não. Ok. E isso, então, você carrega com você no seu dia a dia, de você manter-se uma pessoa de palavra, ou seja, aquilo que eu vou falar, se eu for falar, eu vou cumprir isso. Isso. Você diria que já assimilou isso para o seu próprio caráter ou ainda está trabalhando nisso? Já assimilei isso pra mim mesma. Assim, se eu falo uma coisa e eu voltar atrás, pra mim já é errado. É como se eu não tivesse caráter nenhum. Eu faço uma coisa e não fizesse. Como se, quem sou eu pra fazer isso? Se eu falo uma coisa, eu tenho que cumprir. É um compromisso que eu coloquei. Então... Você já viu seu pai pagar um preço alto por ser assim, de caráter? Ou seja, não voltar atrás na palavra, prometer e cumprir? Ele já perdeu alguma coisa, pagou alguma consequência, enfim? Assim, já. Em trabalhos que ele teve, assim, já aconteceu isso. Faz bastante tempo atrás, né? Então, ele sempre foi de opinião forte, né? Formada, certo? Então, quando uma pessoa falava pra ele que ele tinha que fazer uma coisa e pra ele não é correto, não vai com a integridade dele, ele não fazia. Então, isso batia muito de frente. Então, isso custou muitas coisas pra ele. Mas agora, graças a Deus, tá tudo bem. Valeu a pena. Valeu. Continua valendo a pena. Isso é muito importante porque, claro, ele está ensinando para você, mas está mostrando com a vida dele, né? Porque é o que os filhos mais querem ver exatamente. Será que o meu pai pratica isso que ele está falando? Porque falar não é difícil, né? O negócio é mostrar isso para o filho. É o ensinamento que mais fica, na verdade, né, Raquel? Você estava me falando de uma coisa que você aprendeu com seu pai. Qual foi a sua experiência? Sim, são várias coisas que eu aprendi, Renato. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, que não foi o que eu falei pra você, que eu vou mudar, foi os bons olhos. O meu pai, ele tem muito bons olhos. O meu pai já passou por várias situações nessa vida, de altos e baixos. Já esteve no topo, como também não, mas ele sempre olhou a situação e as pessoas com bons olhos, assim. Até pessoas que fizeram mal a ele, pessoas que tiraram muito dele, inclusive dinheiro, ele olha essas pessoas com bons olhos. Ele sempre procura olhar essas pessoas assim, de uma forma positiva, sabe? E eu aprendi isso com meu pai. Eu peguei isso pra mim, que é um ponto muito forte dele, muito forte mesmo. É muito importante porque quando você cresce numa família onde os seus pais ou uma pessoa de grande influência na família, seja o irmão mais velho, pai ou mãe, essa pessoa te induz a sempre desconfiar dos outros, sempre olhar com maus olhos. Ele não é tudo isso que ele diz ser, não. Aquela pessoa ali, cuidado, fica sempre com o pé atrás. Que é bom ter uma dose de precaução, sempre, né? Mas quando a pessoa é ensinada a sempre ter maus olhos, sempre pensar o pior da outra, então isso não é saudável, porque você cresce sendo uma pessoa muito desconfiada, você sempre pensando o pior das pessoas, né? Exatamente. E outra coisa que eu aprendi com meu pai é o perdão. Eu e o meu pai, nós tivemos um relacionamento muito difícil no começo, porque eu tinha uma certa mágoa do meu pai. E isso acontece com muitos jovens, né? Os meus pais, eles se separaram quando eu era muito jovem, e eu cresci sem a presença dele na minha infância, com a minha mãe. Eu fui criada pela minha mãe. Então, nas festas da escola, eu não tinha meu pai presente. Nas apresentações do colégio, meu pai não ia. Quem ia sempre era minha mãe, que fazia o papel.
E eu, como menina, sentia muita falta disso. Sentia falta do meu pai lá na escola para receber o presente e tal, né? Então eu cresci toda a minha adolescência com essa ausência de uma figura masculina. E guardando uma certa mágoa do meu pai. Teve uma época que eu fiquei 1 ano sem falar com ele, sem ligar. Nem no meu aniversário eu falei com ele. E eu hoje, com outra cabeça, né? Eu percebo que ele fez isso para me defender mesmo, né? Para não me machucar. E foi numa palestra como essa, que acontece aos domingos, dos pais e filhos, que eu ouvi uma orientação que o perdão é uma decisão. Você não perdoa porque você sente vontade. Se fosse depender da minha vontade, eu nunca perdoaria meu pai. Eu nunca teria essa vontade de perdoar, porque eu sempre me lembrava, poxa, meu pai não ia nas minhas apresentações da escola, meu pai não era um pai presente. Então, pela minha vontade, eu nunca perdoaria ele. Mas foi por uma palestra que eu ouvi que o perdão é uma decisão. Então, você tem que decidir perdoar aquela pessoa. Não porque você sente vontade, mas porque é certo se fazer. Porque, Renato, quando a pessoa não perdoa, ela que é prejudicada. O meu pai não era prejudicado pelo fato de eu não perdoá-lo. Eu que sofria com isso. Então, um dia eu chamei meu pai e conversei. Falei tudo que estava assim dentro de mim, sabe? Coisas há anos que estavam dentro de mim. Você tinha que idade quando você fez isso? Acho que foi com 18, 19. Não faz muito tempo. Eu falei tudo, assim, que estava dentro de mim, sabe? A gente ficou horas conversando. Lógico, a gente ressuscitou coisas do passado, mas que tinham que ser resolvidas. Raízes profundas dentro de mim que tinham que ser resolvidas. E eu falei tudo. Ele também falou coisas que eu não sabia. O porquê que ele não ia nas apresentações do colégio, o porquê que ele não me ligou no meu aniversário. Coisas que eu tinha uma visão e, na verdade, eram outras coisas, né? Foi uma oportunidade de deixar tudo claro. E é um erro de muitos jovens. Às vezes, o jovem, ele tem uma visão dos pais, do pai ou da mãe, mas ele não sabe, na verdade, o que está acontecendo, porque ele nunca se deu a oportunidade de conversar com o pai. Ou não pensa que o pai ou a mãe também teve uma razão para se comportar daquela Exatamente. forma. Não é que ele foi perfeito, ou às vezes nem justificado no que fez, dependendo do que foi, mas sempre teve uma razão. E nós não estávamos lá, nós éramos crianças para entender ou para saber o que aconteceu, mas nós temos que saber que eles se comportaram na altura por alguma razão, por alguma causa. Então, isso influenciou o que eles fizeram. E se nos afetou negativamente, foi uma consequência ruim. Mas não quer dizer que não há o outro lado da história. Não é só o nosso lado que existe, né, de quem sofreu. Isso, e eu me permiti ouvir o lado do meu pai. Eu deixei ele falar. Não é você ficar interrompendo a pessoa ou não querer ouvir a verdade, porque a verdade também dói, né? Eu ouvi meu pai, quis saber o que aconteceu. E depois dessa conversa, foi como uma plantinha, né? A gente plantou e a gente teve que cuidar, não foi de um dia para o outro, né? E até hoje é assim. Hoje ainda eu cultivo isso com meu pai, né? Ligo para ele liga para mim e aos poucos a gente vai fazendo com que toda aquela coisa que a gente não teve na infância vai acontecendo agora, porque não, nunca é tarde. Às vezes o jovem pensa assim, não, mas eu nunca tive meu pai na infância, agora eu também não quero. Lógico que você quer, nunca é tarde, né? Tanto o pai quanto a mãe. E hoje é isso, eu tenho um relacionamento totalmente diferente com meu pai. Você sentiu que esta conversa mais profunda que você teve com ele aos 18 e poucos anos, foi o que uniu vocês mais depois dessa conversa? Muito, Renato, muito, porque eu tive uma visão diferente do meu pai. Eu não conhecia, o meu pai, ele se chama André, eu não conhecia o André como eu vi naquele dia que eu conversei com ele. Eu tinha uma imagem dele. Mas ali eu me permiti conhecer por uma decisão. De novo, não foi uma vontade. Eu não acordei, nossa, hoje eu tô com vontade de perdoar meu pai. Não, eu decidi me libertar daquilo. Porque aquilo estava anos. Toda vez que eu conversava com alguém, assim, se eu conversasse com você, por exemplo, sobre meu pai, eu chorava. Era uma coisa que estava dentro de mim, sabe? Eu não podia ter Dia dos Pais, alguém comentasse alguma coisa, sempre chorar. Porque tinha uma mágoa dentro de mim. Mas depois que eu conversei com ele, hoje eu converso com meu pai, falo sobre ele e não choro. Porque eu perdoei, né? E isso é tão importante o que você fez, de tirar aquilo que estava dentro, aquela mágoa, aquelas coisas que você nem entendia o porquê que estavam ali, que muitas pessoas que não fazem isso, elas continuam amargas, elas alimentam esta raiva
por anos a fio e morrem com essa mágoa e às vezes causam coisas piores, como nós vamos ver o vídeo desta mulher que matou o próprio pai e foi filmada poucos momentos depois e confessou o porquê. Por que ela fez aquilo? Você vai assistir daqui a pouquinho como uma consequência de alguém que tinha algo contra o pai e não resolveu isso da maneira correta, acabou matando o próprio pai. Aquela mágoa, aquela raiva que ela tinha, a levou a matar o próprio pai. Você vai ver daqui a pouquinho. Eu quero somente agora, primeiramente, ler alguns comentários das pessoas que estão dizendo lá na nossa página no Facebook sobre o que elas aprenderam com o seu pai. E algumas pessoas já deixaram comentários aqui. O Cristiano Alves diz assim: aprendi a honra a ele e obedecer em todos os aspectos e de ser a pessoa mais simples e de bom coração. A Kimberly diz assim: um ensinamento do meu pai que eu guardo comigo é: faça sempre o que é certo, mesmo que só você esteja fazendo. Muito importante. Faça sempre o que é certo, mesmo que só você esteja fazendo. A Sueli Amoroso, a mesma coisa que você aprendeu com seu pai, Bruna, ela diz que sua palavra seja sempre sim, sim ou não, não. Agora, já o Luan Bernardo, olha só, ele diz assim: não aprendi nada. Pois é, Luan, você tem que, mesmo que você tenha tido um pai que tenha dado péssimos exemplos para você ou que tenha sido ausente para você, você tem que aprender a tirar dessa situação lições. Você tem que aprender a tirar lições, porque senão, qual a alternativa? A alternativa é você guardar mágoa, é você olhar só os defeitos do seu pai. E aí você vai acabar, sem querer, reproduzindo esses defeitos, como por exemplo, aqui, com apenas 2 palavras, onde você diz aprendi nada, você mostra-se uma pessoa amarga, uma pessoa ressentida. Então você acaba fazendo com que os erros do seu pai façam você também ficar mal. E isso não é bom. Você não deve continuar o erro dele através da sua própria vida, do seu comportamento. Bom, então você que tem mais comentários, você pode também continuar deixando lá na nossa página no Facebook, na página da The Love School, facebook.com/Escola do Amor. Preste atenção agora no vídeo desta mulher que matou o próprio pai e o que ela disse como explicação pelo que ela fez. O que foi que aconteceu na tarde de ontem? Matar meu pai. Por que você resolveu matar seu pai? Porque é estrupador safado. Como foi que você matou ele? De facada e tiro. Você chegou lá, foi que você conversou? Desci da moto, mãe, benção. Adeus, minha mãe. Nunca mais vou ver a senhora, não. Eu amo a senhora muito, fique sabendo disso. Aí já fosse... Eu vou fazer pra senhora. Aí já fosse pra cima dele? Pode jogar, pode jogar. Já foi pra cima dele e já atirou? Já fui pra cima dele, atirei e meti o punhal na garganta dele atrás de cortar o pescoço, não cortei. Foi botar na estaca. Você se arrependeu? Nem um pingo não me arrependo, mataria de novo. Beberia o sangue dele de novo. Beberia não, eu bebo. Só basta ter. Mas por que essa raiva toda do teu pai? Ele me estrupou.